Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro podcast da Ação Rafael Cast. Nosso podcast oficial que a gente vai trazer para vocês assuntos sobre farmácia clínica, sobre gestão de farmácia. E hoje nós estamos aqui para trazer dois convidados especiais, dois queridos amigos que já se tornaram. E, antes disso, eu sou Rafaela, farmacêutica, proprietária da Drogaria São Rafael, sócia proprietária, e trazendo para vocês aqui dois convidados especiais para falar de gente e de gestão, coisa que a farmácia precisa de forma urgente. Ricardo Basílio e Wilson Marques, sócios proprietários da R3Z Consultoria, especialistas em comportamento humano e gestão de pessoas e melhoria de processos. Sejam muito bem-vindos vocês. Vou deixar vocês se apresentarem. Vamos lá, então, né? Vou começar, Ricardo. Por Então, favor. Pode obrigado falar. primeiro, Rafaela, pelo convite. E sabendo que é o primeiro, fiquei mais honrado agora, né? A responsabilidade agora ficou maior, viu? Vou aqui com calma fazer o meu melhor para que saia muito bem feito. Com Bom, certeza. eu sou o Wilson Marques, tá? Trabalho atualmente com a parte de gestão de processos, gestão de rotina, gestão de pessoas, gestão de procedimentos em gerais nas empresas para otimizar os resultados. Nós trabalhamos fazendo isso onde? Com consultorias nas empresas. Quais? Empresas que precisam organizar suas rotinas, empresas que precisam melhorar seus resultados. Para isso, o que nós fazemos? Alinhamos processos e alinhamos o treinamento das pessoas, a qualidade do trabalho delas e o bem-estar do dia a dia de trabalho, tanto no ambiente de trabalho como no ambiente pessoal. Estou aqui com meu amigo Ricardo, somos de Teresina, no Piauí. Eu atualmente moro em Brasília, para onde nós estamos trazendo nossa empresa e já temos alguns clientes queridos, dentre eles aqui a Drogaria São Rafael. Tá? E eu vou passar a palavra agora para o Ricardo, que ele vai falar um pouco mais aí dele e da empresa. Olá, obrigado pelo convite. É uma Eu que satisfação agradeço. muito grande, Rafaela, estar aqui com você. É uma parceira, já fizemos eventos juntos e eu agora uma relação mais próxima. Então, é uma grande satisfação estar aqui com você, com o Wilson, trazendo um pouco das nossas experiências, das nossas vivências nas nossas empresas e no nosso momento de trabalho e consultoria nas outras empresas também. Eu sou Ricardo Basílio, sou especialista em liderança, trabalho há mais de 10 anos com gestão e formação de equipes e gestão de rotinas, melhoria de processos para atingir melhores resultados. Então, estamos aqui para um bate-papo muito tranquilo e muito divertido com você, Rafael. Obrigado pelo convite. Obrigada a vocês por estarem aqui. Gente, a farmácia é um local que tem muita gente e tem muitos processos e a gente se perde. Como é que a R3Z entrega desenvolve esse trabalho para as farmácias e para as empresas de um modo geral? Bem, Rafael, eu costumo dizer que toda empresa tem basicamente dois problemas: processos e pessoas. Então, por mais organizado que esteja a empresa, sempre é importante você rever processos, rever rotinas e sempre avaliar se os seus colaboradores estão alocados, trabalhando num local onde eles podem ser mais produtivos. Uhum. Então, a R3Z surgiu exatamente dessa experiência em lidar com pessoas, experiência em melhoria de processo. Então, nas farmácias não é diferente. Tem muitas pessoas, muitos colaboradores trabalham em funções diferentes. Então, é muito importante saber, será que o meu colaborador ele tem o perfil adequado para ser um balconista, né, na farmácia, que eu preciso lidar com pessoas? Então, tem um perfil mais extrovertido, mais comunicativo? Ou não? Eu preciso de alguém para lidar com a parte de compras, de finanças, de caixa. Seria algum colaborador mais focado em processos, em dados e fatos. Então, nós trabalhamos analisando essas rotinas e verificando se as pessoas estão definitivamente nos melhores locais para elas produzirem melhor. Gente certa, então, no lugar certo, né, Ricardo? Como é que o gestor, então, pode acertar nessa alocação? O que fazer para colocar as pessoas certas no lugar certo? Olha, a gente costuma levar em consideração muito o diálogo, a percepção, a análise
conversar com as pessoas, porque não é apenas um formato pré-definido. A gente precisa avaliar, conversar, entrevistar, entender de pessoas. Todo empresário precisa dessa habilidade. Todo empresário precisa saber contratar. Porque, afinal de contas, ele precisa de uma equipe para ajudá-lo. Então, a R3Z atua nesse processo, tanto em treinamentos como processo seletivo na área de análise comportamental, e utilizamos ferramentas. As decisões baseadas em dados são mais assertivas. Então, nós temos softwares na nossa empresa, software de inteligência comportamental, e nós conseguimos trazer mais dados para escolher, para selecionar e para alocar melhor as pessoas. Isso é bem importante, né? Não faz de forma empírica, no achismo, né, Ricardo, né, Wilson? Exatamente. Vale lembrar aí como como foi criado o nosso método. Comumente, justamente a gente, ao longo desses 23 anos aí de experiência ora organizando equipes, formando equipes, ora organizando processos, ora conduzindo projetos, né? Ao longo dessa jornada, nós vimos que um não caminha sem o outro. E aí foi onde nós começamos a unir esses dois pilares das empresas, que é processos bem definidos e pessoas bem treinadas. Para que as pessoas saibam o que fazem, o que vão fazer, os processos têm que estar definidos. Para que os processos bem definidos sejam bem executados, as pessoas têm que estar treinadas. E para que isso rode normalmente, eu tenho que ter uma supervisão, para que aquela normalidade seja acompanhada e melhorada continuamente. E essa mesma supervisão tem que estar pronta para resolver problemas quando algo sair da normalidade. Então, essa é a essência do nosso método. Você define processo para que as pessoas saibam o que tem que fazer. Você treina as pessoas para que elas façam bem feito o que tem que fazer. Estabelece rotinas de supervisão, de acompanhamento, de monitoramento e, principalmente, para registro de dados, que aí culmina no que o Ricardo falou. Aí eu tomo decisões. Como é que eu vou escolher um colaborador se eu não sei direito o que ele tem que fazer? Se isso não está desenhado. A partir do momento que eu desenho o que ele tem que fazer, eu desenho um perfil comportamental. E aí vem a nossa engenharia de cargo. Porque o treinamento técnico eu posso dar para ele depois que ele entrar. Isso não vai me gerar grande custo. Agora, o desenvolvimento de habilidades emocionais, habilidades de comportamentais, essas, se você contratar errado, ou você vai ter custos para demitir depois, ou muito custo e perder muito tempo para treinar e desenvolver essa pessoa. Então, esse momento da contratação, ele é muito importante, desde que processos estejam definidos e os perfis das pessoas estejam traçados. Só então eu consigo fazer uma contratação de excelência. E aí sim eu diminuo o turnover, eu diminuo gastos, né? E diminuo uma série de despesas que eu teria depois, com treinamentos que talvez fossem ineficazes, ou treinamentos que teriam que demorar muito para ter resultados, né? Então, deixa eu entender. Vocês entram na empresa e vocês vão auxiliar o gestor da drogaria, o dono da farmácia, que está ali atolado de coisas para fazer, porque ele faz tudo, ele compra, ele vende, ele tem que fazer o atendimento no consultório farmacêutico, ele faz umas compra, faz uma demanda de coisas e vocês auxiliam, então, esse gestor a organizar quais processos são importantes, né? E treina esse processo com a equipe? Isso. A gente pegando aqui uma frase, Vicente Falcone, ele diz que 90% dos resultados de uma empresa vem de uma rotina bem executada. E o que são esses outros 10%? Os 10% é para onde a empresa vai crescer. O que eu tenho que fazer para melhorar. Eu tenho, inclusive, que pensar para onde eu vou crescer. E se compensa eu crescer. Esses 10% geralmente está a cargo da diretoria da empresa, do proprietário. E ele, que hora ele vai fazer isso se ele está envolvido na rotina? Né? Ele diz, eu não tenho tempo para fazer isso, você está pensando, isso é coisa do mundo ideológico. Não, é porque primeiro você tem que arrumar a casa. A empresa tem que rodar minimamente sem um dono. Você já pensou as grandes empresas, grandes fábricas?
Você acha que os donos estão lá, os acionistas estão no dia a dia? Com certeza. Claro que não, elas têm processos bem definidos, elas têm rotinas bem estabelecidas. O que cada um vai fazer, quem vai acompanhar, quem vai supervisionar, como vai supervisionar. O próprio processo de supervisão tem que ter um padrão a ser seguido. Certo. Certo? E serve até para o próprio gestor da farmácia, né? Saber o que vai cobrar. Exatamente. E outra, quando isso roda, o gestor e o proprietário da farmácia pode se preocupar com outras coisas. Porque o problema só vai chegar a ele depois de solucionado e ainda assim se for um problema recorrente, que ele tem que tomar alguma providência de longo prazo para que aquele problema não aconteça mais. É tudo que todo dono de farmácia quer, tá? Tudo que todo dono... Olha só, o processo de compras, por exemplo. Vamos lá, hoje o proprietário da farmácia, ele está muito envolvido principalmente na negociação dos grandes medicamentos, né? Vamos lá, se você não negociar preço, você não consegue ter uma margem de lucro boa. Então, ele costuma centralizar isso. Sim. Mas a farmácia, ela não vive de comprar só remédios, não é? Só mercadorias para vender. Ela tem material de expediente para o dia a dia, material de limpeza, né? Tem bobina para máquina, para impressoras, né? Tem lâmpadas, tem tudo aquilo que faz funcionar, uniforme para funcionar, tem tudo isso. E isso que tem um impacto menor, um processo de compra bem definido, que o proprietário, que a nossa consultoria faz isso. Eu entro, vejo como o proprietário faz, mapeio aquilo ali, vejo qual é a melhor forma, como ele consegue atingir esses resultados. Aí o que eu faço? Eu treino um colaborador para fazer aquilo. Mas a diferença é que vai com uma rotina, um POP, um procedimento para que ele siga. Então aquele colaborador vai passar a comprar esse material que não tem grande impacto. Isso já faz o quê? Já libera o proprietário um pouquinho mais do tempo dele. Para quê? Para que ele se dedique às grandes compras, que é o que realmente tem um impacto alto na empresa. Ou às vezes se dedica até ao consultório, né? Existe um gargalo muito grande que o dono da farmácia ele tem que ser tudo e alguns são farmacêuticos e querem continuar atuando como farmacêuticos, ainda mais agora, né? Com a prescrição farmacêutica aí sendo estabelecida para nós, já o consultório funcionando, então pode ser um aliado, né? Para o farmacêutico se sentir ainda farmacêutico, porque muitos deixam de se sentir porque tem que estar envolvidos na questão dos processos. E eu costumo dizer, Rafaela, que o nosso trabalho, a nossa empresa, nós vendemos tempo, né? É um ativo extremamente escasso e de suma importância. Por quê? Porque, como você falou, a maioria dos empresários, dos proprietários de donos de negócio, eles estão envolvidos em uma demanda exaustiva de vários processos, várias rotinas, e imersos naquela rotina não conseguem ter tempo para nada. E aí nós ajudamos exatamente em encontrar esse tempo. Será que ele realmente está fazendo as atividades que são mais impactantes, que trazem mais resultados para a empresa? Ou ele está envolto em rotinas que poderiam ser feitas por outro colaborador? E aí vem o grande lance da delegação, né? Você tem que fazer uma delegação com segurança, mas é possível delegar com processos bem definidos, porque aqueles colaboradores, quando recebem essa atividade, vão saber o passo a passo, o que fazer, e traz uma segurança para o empresário, para o dono de farmácia, entregar aquela atividade e não necessariamente ficar preso naquela rotina. E vai junto com o procedimento de como fazer, vai também o procedimento de como supervisionar essa atividade, Perfeito. né, Ricardo? Importante. Justamente para sanar esse problema poxa, eu vou delegar, e se ele não fizer direito? Esse é o grande Né? medo. Então, a gente deixa estabelecida a rotina e o como acompanhar isso, para que não gere prejuízo também. Que você pode delegar, você não pode delargar, né? Você não Exatamente. pode abandonar, porque senão você está dentro do barco, pode afundar. Vamos trabalhar, então, falar sobre gente agora, gente. Metas, por que tem gente que só trabalha sob pressão? Ou pessoas que não atingem metas? Como é que é essa relação no ambiente de trabalho? Como é que é a relação com essas pessoas? O que acontece? As pessoas são diferentes, né? Nós temos alguns padrões que se repetem, mas as pessoas têm sua singularidade. Algumas pessoas têm as metas como desafio, são pessoas automotivadas. Então não há necessidade que você fique cobrando aquela pessoa. Enquanto outras não, elas não têm uma energia alta para entregar resultados. Então elas precisam de um acompanhamento mais próximo. E às vezes, é o que eu costumo dizer, a pressão é um privilégio.
dependendo de como você a coloca, você faz uma pessoa se desenvolver. O feedback é um instrumento de crescimento e desenvolvimento do colaborador. E às vezes ele é visto como uma pegada mais de fiscalização, reclamação ou ponto Sim. negativo. Na verdade, é uma grande oportunidade às empresas que atuam com feedback. Porque aquele colaborador vai crescer, se desenvolver e assumir funções melhores, se destacar. Mas a grande maioria das pessoas, elas precisam de um acompanhamento mais próximo, de uma rotina bem definida, para que elas atinjam os resultados, enquanto outros são automotivados e batem as metas com mais facilidade. Com mais facilidade. A gente vê isso com muita clareza, assim, no ambiente de trabalho, né? E como reter, gente? Hoje em dia tá difícil de contratar, porque a gente não sabe como contratar bem, e depois a dificuldade de reter. Como é que a gente trabalha com isso? A retenção, muitas pessoas confundem a motivação tradicional das pessoas em recurso financeiro, salário. O fator financeiro é um fator importante, mas comumente esse fator financeiro, as pessoas sobem o padrão de vida e logo aquele aumento de salário, ele já não serve mais, já não é mais motivador. Então a gente, durante estudos da neurociência, tem visto que os fatores mais motivadores dos colaboradores não são a parte financeira. Eles precisam compreender a missão deles. Qual é o sonho comum daquela empresa? Então, tem que se encaixar naquela empresa como um verdadeiro propósito. Então, nós vemos que o propósito, o sentido daquela atividade e os treinamentos e desenvolvimento dos colaboradores são grandes fatores de retenção. Um estudo recente, feito por uma grande consultoria que fez uma pesquisa longitudinal de muitos anos e muitos colaboradores pesquisados, chegou a um dado interessante. 46% das pessoas que deixam seu trabalho, elas o deixam pela falta de processo de desenvolvimento, falta de perspectiva de se desenvolver, de crescer, de aprender algo. Então, a gente vê como é importante você fazer treinamentos, desenvolver as pessoas, e isso faz com que eles fiquem engajados. Então, eu costumo dizer que propósito, uma missão comum, um clima organizacional adequado e, acima de tudo, treinamento e desenvolvimento das equipes. Ricardo, e aí eu complemento. Quando você fala em propósito, em possibilidade de crescimento, vem um fator que hoje em dia ele é feito e jogado ali numa gaveta que chama-se o plano de carreira, né? A sua empresa tem um plano de carreira? Se a pessoa entrar como estagiário, se ela entrar como balconista na sua farmácia, ela tem perspectiva de ser algo mais do que aquilo? A simples perspectiva de poder chegar a um patamar maior já motiva a pessoa a continuar. Verdade. Porque se você chega ali e vê, como que ocorrem as promoções? É porque você acha que o fulano é um bom vendedor, um dia eu vou promover ele a bom gerente. Sabe o que vai acontecer? Você perde um bom vendedor e não vai ter um bom gerente. É verdade. Mas se ele é um bom vendedor e ele quer algo mais para ser gerente, o que ele tem que fazer para chegar lá? Isso está escrito, definido, que cursos, que treinamentos ele pode ir atrás. Para ser gerente, ele tem que ter treinamento de liderança, é óbvio. Para ser gerente, ele tem que entender de qual sistema que você tem na farmácia. Para ser gerente, ele tem que entender de que parte financeira, que parte de estudo de finanças. E isso, num plano de carreira, vai incentivando a pessoa a permanecer ali, de sorte que ela está vendo que se ela cumprir alguns requisitos, e isso aliado às possibilidades momentâneas da farmácia, por exemplo, ou seja, quando sair o gerente, é um caso, eu cumpri todos os requisitos, mas se surgiu uma vaga de gerente, como por exemplo a abertura de uma nova loja, essa pessoa pode ser aproveitada. E a perspectiva disso faz a pessoa permanecer. Agora, um plano de salários, um plano de carreira, que ninguém conhece, que está feito para ser jogado numa gaveta, ou que está desatualizado, ou que só fala de salários, né? E isso não tem utilidade nenhuma para reter ninguém. Ter por ter, não tem. Agora, você está hoje como balconista. Se você passar a ser um farmacêutico, eu vou ter o que mais? Outros motivos de retenção, benefícios. Eu passo a ter um plano de saúde para minha família, não é? Eu passo a ter um horário de trabalho melhor, e aí casa com o que o Ricardo falou. Não é só o aumento de salário, tem muitos outros. Porque a pessoa que está ali pelo salário,
ela vai embora pelo salário também. Vai. Basta achar quem pague mais. É E não verdade. é só no mesmo ramo, não. É qualquer um outro. Ou seja, se ela vai aprender algo, por exemplo, por que a pessoa que está na farmácia ela estuda para ir para o concurso público? Ela Porque tem que... ela tem salário melhor e ela vai ter uma, vamos dizer, uma estabilidade ou um horário de trabalho melhor. Sim. Aí eu digo, eu perco muito para o serviço público. Então, o que eu posso fazer na minha farmácia? Não, vou fazer um concurso? Não. O que é que eu posso fazer? Um escalonamento de crescimento de salários? Um escalonamento de benefícios? Porque aí a pessoa começa a enxergar que ali dentro ela está concorrendo só com ela mesma. Ao passo que lá fora, no concurso público, ela concorre com milhares. Né? Então, essas formas de retenções, existem várias possíveis, desde que você faça com que os seus colaboradores enxerguem esses benefícios, enxerguem as possibilidades e, aliado a isso tudo, vem um engajamento que o Ricardo falou. Né? O propósito da sua empresa é qual? Depois que ele cumpra o propósito, ele também permanece ali. Claro que não só por isso, né? Mas isso também fortalece. Sim, eu sempre digo, tem que ter o match, né? Assim, tem que dar o match naquilo que a empresa quer e deseja e com o colaborador. Senão, não acontece. Senão, é pouco tempo. O que a gente tem percebido hoje? Essa geração mais nova, eles ficam menos tempo, né? A gente teve, assim, a gente tem 51 anos de história. Dos últimos 5 anos, a gente teve com muito treinamento, com muita capacitação de liderança, com capacitação de gestão emocional. A gente ainda percebe uma retenção pequena. Dos últimos 5 anos, foi o maior número de saídas, assim. E por que está saindo? Quer arrumar outra coisa, quer ter outras aprendizagens. Então, talvez seja uma característica, né, dessa nova geração. Exatamente. Aí há um desapego. Eles buscam muito mais o bem-estar, a realização, o propósito, do que ali a realização financeira, material. Isso é muito Eles não claro. gostam dessa rotina. Ah, eu quero ficar preso nisso, né? Então, assim, não adianta eu reclamar. Né? Reclamar não é a solução, não é a Não. saída. Então não adianta eu reclamar, esse pessoal novo é tudo assim, hoje em dia ninguém quer mais emprego, tal, tal. E aí, você vai ficar reclamando até sua empresa quebrar? É isso? Porque é o que vai acontecer. O que você tem que fazer? Se adaptar. Os tempos mudaram. Os Eu tempos sempre digo mudaram. O isso. que é que eu tenho que fazer diferente da minha empresa para reter pessoas? Aquela liderança de chicote na mão, fica se quiser, não combina mais. É o que você acabou de falar. Ele está ali, não precisa você ser ignorante com ele para ele sair, não. Basta ele estar desmotivado e sai. É verdade. O que é que essa Que a nova gente geração pode fazer quer? diferente, O né? que é que a nova geração quer? E aí a palavra da nova geração é propósito, é realização, é bem-estar. É isso que eles buscam. É isso que eles buscam. Horário, um bom horário de trabalho é bom? É, mas não é o que mais busco. Um bom salário é bom? É, mas se não tiver alinhado com a realização pessoal, também eles não ficam. É Né? verdade. Isso tudo a gente pode filtrar, inclusive na contratação. Qual o seu propósito? Uma pergunta, qual o seu propósito? O que você quer? Qual o seu propósito de vida? Seja sincero comigo. Você quer o quê? Quem você quer ser daqui a 10 anos? Você já fez essa pergunta na hora de contratar? Quem você quer ser daqui a 10 anos? Por que você acha que estando aqui hoje vai ajudar para você atingir o seu propósito? Faça essa pergunta na hora de contratar. Ela faz toda a diferença com a nova geração. E para o grupo que já está na empresa, como é que a gente faz para alinhar? Já está lá, alguns já com mais tempo, outros com menos. Como é que a gente faz para alinhar o que a pessoa deseja com aquilo que a gente pode oferecer? Eu vejo que o pilar da transparência é um pilar muito poderoso para a função de liderança. Quando você coloca cartas na mesa, expõe as regras do jogo, você consegue sentir aquele feedback. Porque você dá feedback como líder, mas você também recebe os feedbacks das pessoas. E cada pessoa está num momento de vida e tem um objetivo. Então, esse diálogo é muito poderoso para você entender o que realmente eles precisam. Será que é um treinamento específico? Será que é um job rotation? Às vezes,
você só mudar ele do local que ele está trabalhando. Ele não precisa mudar de empresa. Às vezes ele está cansado de fazer a mesma coisa. Então, eu fazendo uma rotação, colocando ele em outra função, que ele possa se desenvolver, isso muitas vezes resolve um momento ali que o colaborador está insatisfeito. Então, mas eu considero que o pilar da transparência e das cartas na mesa são uma ferramenta poderosíssima para a função do líder junto dos seus colaboradores. Então, o colaborador ter o poder de diálogo também, Sim. né? Ser escutado, vocês acreditam que isso seja uma ferramenta importante também? É o feedback, né? O feedback, ele é nas duas vias. Então, eu tenho que entender, ele tem que ter a segurança psicológica para opinar. Não quer dizer que eu vá seguir o que ele está pedindo. Tem cartas na mesa, regras. Inclusive, eu vou ter que dizer não, mais não do que sim. Mas ele vai entender. Ou mesmo que ele não entenda, porque ele tem os motivos pessoais, ele vai lhe respeitar. Porque você colocou as regras, as cartas e os motivos. Né? Os porquês. Muito bom. Rafaela, e assim, você fala assim, se eu já tenho a equipe, como engajar, como motivar mais? Como? Né? Porque assim, ir lá pegar o outro e começar ali, você começa do zero. Você diz, vou daqui. Mas com os outros, você pode quase que começar do zero em algum momento. E o que é começar do zero em algum momento? Vamos lá. Alguns momentos impactantes para a empresa, que eles podem ser vistos pela equipe como um divisor de águas. Minha empresa fez 10 anos. Eu vou lançar uma nova forma de trabalhar na minha empresa. Vou fazer uma repaginação no meu layout aqui, na minha logomarca, tudo. Um exemplo. Esse é o momento ideal para você, por exemplo, contratar consultores para implantação de uma cultura do jeito que você quer. Por quê? Porque o visual em si já vai passar o impacto de mudança. E aí, a hora que você implanta métodos, e aí não é assim da hora para outra, vamos mudar tudo. Não é assim, gente. Quem muda tudo de uma mudar vez? O layout é fácil, arranca, pinta a parede, tudo bem. Agora, mudar a cultura, o que eu estou querendo dizer é que esse momento ele é propício para isso, para iniciar essa mudança de cultura. E aí, tem uma série de atividades que eu posso fazer. Por exemplo, a implantação de uma nova rotina, não é? A implantação de um plano de cargos e salários, a implantação de uma nova estrutura organizacional, a implantação de um mapa estratégico, que é muito importante para isso que o Ricardo falou, para feedback. Você vai dar feedback, você tem que dizer qual é o valor da empresa que está sendo quebrado. Olha, isso aqui não ficou bem feito, porque isso aqui não está aprovado porque quebrou o valor qualidade. Olha, aquele atendimento para a pessoa quebrou o nosso valor aqui, bem-estar. Né? E aí você vai dando feedback com base naquilo que a pessoa vai vendo, e isso vai criando uma cultura. E você hoje pode até achar que a sua empresa não tem uma cultura organizacional. Ela tem, e ela é a sua cara, empresário. A cultura da sua empresa é a sua cara. Você pode ter certeza. Ela pode não ser a cultura que você quer ainda, mas foi a que você implantou. Se os funcionários só fazem o que você manda, pode ter certeza, eles se acostumaram com isso de alguma forma. Ou porque você centralizou demais, ou porque você foi cuidadoso demais. Aquele que revisa tudo, aquele que vai lá que todo dia, olha, eu quero olhar, eu estou acompanhando demais. Aquele que já dá a solução e não pede a ideia. Né? Isso tudo vai criando a cultura de quê? Do comodismo. Deixa que ele faz. Ou, não vou fazer não, porque chega lá ele vai corrigir mesmo. Né? Então, isso tudo vai criando a cultura. E esses momentos de ruptura, como aniversário de empresa, abertura de uma nova loja, né? Uma mudança de gestão, né? Tudo isso são momentos que podem ser utilizados para ser um divisor de águas e implantar uma cultura que realmente tem. Mas aí, é como nós dissemos, é melhor que isso seja com um profissional que vai fazer isso no passo a passo, porque as mudanças, e o Ricardo já falou aqui, que tenho certeza vai falar para frente também, os perfis das pessoas são diferentes. E algumas recebem a mudança com mais facilidade e outras não. Então, muito cuidado com essa mudança, porque você pode ter de imediato uma queda de produtividade. Mas, se ela for feita e conduzida de forma adequada,
você passa por essa curva de mudança muito mais rápido e com muito menos efeitos colaterais. Colaterais, muito importante isso. Assim, eu sempre digo, a empresa que não está crescendo, ela está morrendo. Eu digo isso para os meus colaboradores em todo treinamento. Gente, tem que crescer. Se não está crescendo, se não está se desenvolvendo, se eu estou igual ao ano passado, está morrendo. Então, a gente precisa, Exatamente. e independente do nível da empresa, é importante ter o processo, é importante entender de gente, né? Então, eu vejo o trabalho de vocês assim, como não só para a farmácia, mas para os outros segmentos assim, importantíssimos. Gente, mas como? Como melhorar e como é que o gestor que está lá atolado, porque ele começou pequeno, ele começou só ele começou, nossa, eu vou montar uma empresa porque eu vou ser feliz, daqui a pouco eu vou contratar outra pessoa, e ele se vê, coitado, pior, trabalhando mais do que quando ele era do CLT, trabalhando muito mais, sem família, sem diversão, e ele fica desesperado porque ele não sabe o que fazer. E a agenda só lota, e quanto mais cresce, se cresce desordenado, pior ainda mais. Como melhorar a produtividade desse gestor, então? Os empresários, os gestores, eu sou fã dos empreendedores, né? Que são muito corajosos, botam a cara, vão para cima, buscam inovar. Acontece que os conhecimentos que fizeram ele chegar aonde ele está não são os conhecimentos que vão levar ele para o próximo nível. Se ele Isso. permanecer nessa rotina de trabalho exaustiva, ele vai entrar num processo de adoecimento, né? E está muito em voga a saúde mental. Sim. O empreendedor, ele não tem férias, ele tem que estar sob pressão o tempo todo e é muito complexo. Mas o que fazer? Isso a gente sabe que não deveria ser assim, mas é o que acontece. Uhum. Agora, o como fazer? A gente trabalha muito com o processo de delegação de atividades. Construção de rotinas bem definidas e com isso eu consigo delegar aquelas atividades. E assim eu consigo dividir entre atividades que são mais importantes, atividades que são apenas urgentes e o que é mais interessante, atividades que sequer deveriam ser feitas. Isso é difícil, viu? Porque eu vou em curso, eu escuto isso, aí você volta para a rotina do mesmo jeito. Volta, porque está na sua essência. A mudança, É. ela não é fácil. Né? Assim, ninguém falou que seria fácil, até porque se fosse fácil, todos fariam. Exato. Mas existe a técnica. Existem matrizes, existem ferramentas que você consegue mapear as suas atividades e você classifica essas atividades. Essa atividade traz mais resultado, mais impacto, traz mais dinheiro, tá? Então eu vou ficar focado nela. Essa outra atividade eu faço. Será que é porque eu sempre fiz assim? E essa frase é muito perigosa. Por que que você faz isso? Porque sempre foi assim. Essa frase é muito perigosa. E a partir daí a gente consegue usar técnicas, ferramentas, ciência para definir quais atividades eu devo manter ou deixar de fazê-lo. Um exemplo, eu vejo muitos empresário de empresa bem estruturada financeiramente, mas empresário que gastavam boa parte do tempo dele tirando fotos dos seus produtos e editando vídeos. Ok, é importante o marketing, social media, divulgação, muito importante. Mas será que aquele proprietário ele precisava fazer aquilo? Ou ele estava preso porque ele achava importante ou até mesmo porque ele gostava de fazer aquilo? E a partir dessas análises a gente consegue achar o tempo, o ativo mais precioso de qualquer empresa. Eu vou colocar aqui uma questão particular, né? Eu gosto muito de ensinar. É uma habilidade que eu adquiri ao longo da vida. E durante muitos anos na empresa, eu fui a grande treinadora de tudo. De processos, das funções de um modo geral. E eu me peguei precisando fazer outras coisas. Eu falei, eu preciso passar isso. Pelo menos uma parte disso eu tenho que passar. E aí a gente volta para a questão emocional, né? Aí eu me peguei pensando assim, eita, se eu parar de treinar, será que eu vou me sentir tão importante perante aos colaboradores? Porque traz um grau de importância, você traz um empoderamento quando você está ali liderando, né? Então também tem aliado esse viés, né? Que é muito sutil do que é realmente importante, do que realmente vai fazer você se sentir importante, o que é urgente. Então tem muito esse viés emocional também que a gente não pode deixar de lado. O primeiro passo é trazer a consciência, né? Eu tenho que entender o método, a ferramenta, como distribuir. E depois eu perceber se aquilo tá me fazendo, me prendendo naquela atividade, porque eu preciso ou é porque eu gosto. Ou se aquilo me empodera, né? E faz parte, nós temos nossas preferências. O primeiro passo é trazer a consciência e trazer conhecimento para as pessoas decidirem melhor. Outro ponto também para analisar, Rafaela, e aí eu acho o principal dele chama-se o impacto,
Que impacto aquilo tem para o seu negócio? Cria a sua escala. É de 0 a 5. Eu gosto da escala de 0 a 10, porque a de 0 a 5 é muito fácil você marcar no meio ali, fica muito, né? Então, assim, de 0 a 5, porque eu posso marcar um 3, um 4, um 6, um 8 ali no meio, né? 10, né? Ou mesmo 10 ali, né? Mas não tem uma escala muito curta. Mas de 0 a 10, aquilo que eu estou fazendo, qual é o impacto para o meu negócio? Né? E aí eu tiro como exemplo o que o Ricardo falou. Vamos lá, eu vou tirar fotos. Qual o impacto para esse negócio? Se eu não tirar, se essas fotos não forem tiradas por mim, quanto eu vou deixar de ganhar com isso? Que impacto vai ser para a imagem da minha empresa? Né? Pronto. Aí agora eu comparo. Se nesse mesmo horário eu colocar um gerente, um supervisor, pedir a algum colaborador para tirar essas fotos para mim, e eu for lá negociar o preço de medicamentos com laboratório tal. Qual o impacto disso? Eu costumo dizer que quando você não tem o índice para medir Grau de importância, né? Não, o índice para você medir algo, meça com dinheiro que dá certo. A dúvida desaparece. Dá certo. Então você pensa, se eu for varrer a loja, quanto eu estou economizando? Ali eu economizei R$150, R$200 numa faxina. Quanto é a minha hora trabalhada? Se eu tivesse produzindo trabalhando na venda em si, online, ou trabalhando... Eu gosto de citar o processo de compra, porque na compra é dinheiro, 100% do que você economiza vem para o seu bolso. Na venda, você só ganha aquele... se eu aumentar a minha venda, eu aumentei em R$10 a minha venda, eu só vou ganhar o percentual do lucro, né? Que às vezes é 10%, às vezes é 5%, né? Mas do que eu economizo, não. Se eu economizo ali na energia, na compra, né, conseguindo um desconto ou qualquer que seja outro serviço, aquele dinheiro vem integral para o meu bolso, né? E aí é nisso que eu peço, poxa, se eu for trabalhar ali, quanto é que eu vou ganhar ou deixar de perder? E se eu vier trabalhar aqui, quanto eu vou ganhar e vou deixar de perder? Eu tenho certeza que se você usar esse critério, você vai achar ligeirinho o que é importante e o que é só urgente. Gente, é uma aula isso aqui, viu? Se eu fosse vocês, eu ficava até o final. Como mapear, então, e melhorar a rotina da farmácia? Toda empresa, ela está funcionando. Então, ela já tem rotinas. Resta saber se essas rotinas são eficientes ou não. E aí, Wilson, nós trabalhamos nessa imersão. Então, nós trabalhamos de maneira muito personalizada para entender o que é feito. E aquele risco do sempre foi assim, que ali é um perigo assustador, sempre foi assim, não a resposta não faz o menor sentido, né? A gente tem que entender. E a partir disso, nós conversamos, nós fazemos diagnósticos de entender o que está sendo feito. Esses diagnósticos com todos os colaboradores, com todos os supervisores, gerentes, diretores e o proprietário, o diretor, qual a rotina dele. E a partir daí, a gente consegue definir gatilhos, gargalos ali que podem ser otimizados e trazer uma rotina, um processo mais eficiente. Muito bom. Eu queria que... quase que eu atrapalho aqui o Ricardo, né? O Ricardo está falando e eu no meio aqui. Né? Aí agora ele já sabe, ele já se conhece faz tempo, ele já sabe que eu não quero, aí eu não consigo ficar sem falar, né? Mas olha só, o que eu queria falar na prática, o que aconteceu. Eu estava fazendo nós estamos agora nos processos de mentorias com algumas empresas, justamente nessa formação de líderes, né? E estávamos mapeando o processo de cobrança de clientes sem atraso. E aí a rotina. E aí olha só como é interessante que o colaborador não sabe o que é que ele tem que entregar. Ela não sabia, olha só. Eu disse, vamos lá mapear sua rotina. Como é o processo? Processo de cobrança de mensalidades em atraso. Né? Vamos lá dizer assim, mensalidade, que eram os honorários lá. E aí, o que você faz? Pode ser o caderninho lá da farmácia, né? Nessas farmácias pequenas. No caso, aí vamos lá. Aí ele foi cobrar, foi ver ali, né?
E aí ela me mostrou, eu abro o sistema e vou na função tal. Perfeito. Depois eu faço isso tal. E isso ela escrevendo para criar um POP da rotina. A gente pensa que POP é só para fazer a manipulação de um remédio. Não, POP é para uma rotina. Né? E aí eu faço isso, ela fez até, ela disse, até que no final, aí quando eu verifico aqui, eu chego na função tal, eu vejo quais clientes estão em atraso e quantos dias. Qual é o passo seguinte? Eu envio a mensagem para eles falando do boleto vencido. Eu disse, e agora, o passo seguinte? Ela disse, aí acabou. Aí eu disse, beleza, acabou o processo. Vamos preencher então o próximo passo? Aí o próximo quadro lá tinha assim, resultado esperado. Ou seja, ali estava o passo a passo do procedimento, mas eu tenho que dizer qual é o resultado esperado. Receber. Qual é o resultado esperado? Aí ela disse assim, é eu cobrar o cliente. Aí eu disse, muito bem. Aí você cobrou o cliente e pronto? Acabou. Aí ela disse, não, aí tem outros dias que se não for, eu vou mandar depois. Eu digo, então qual é o resultado? Eu fiz essa pergunta umas 5 vezes, ela não soube responder. Eu disse, o resultado esperado da sua atividade é receber o dinheiro. É receber o pagamento. Comece pelo porquê, né? É... O porquê das coisas. Vocês têm que saber. Quando eu disse isso, parece que assim, acendeu uma luz na cabeça dela, ela ficou um tempinho assim, sabe? Aí depois, aí ela disse assim, e aí, qual é o próximo passo? Aí ela parou e disse, 5 dias depois eu tenho que mandar essa outra mensagem aqui. Aí eu digo, e o que mais? Agora é assim. Aí depois, isso e outro. Aí depois, então, aí eu mando pro setor tal de cobrança. Aí eu, agora acabou? Aí ela, agora o que mais você pode fazer? Eu comunico com o meu chefe que ele não pagou. Eu disse, pronto, agora o processo de cobrança acabou. Mas a cobrança administrativa, porque agora vai começar o processo de cobrança judicial. Ou extrajudicial, que não é mais aquela administrativa. Mas veja só, o que eu queria era que ela enxergasse que aquele processo não era o fim. E aí é o que muitas vezes o colaborador faz. Eu cumpri minha parte, eu mandei a mensagem, ele não pagou. Não, você ainda não cumpriu sua parte. Ainda tem mais. A sua parte só está cumprida quando o resultado foi alcançado. Essa visão, Wilson, de ficar atento ao resultado daquela atividade. A gente percebe essa deficiência em muitas empresas, porque muita gente está presa na execução, mas não está observando o verdadeiro sentido daquela execução. Então, o empresário, os líderes, eles têm que deixar claro que aquela rotina tem um objetivo e aquilo é o grande foco. Por quê? Se não se limitam a entregar. Entreguei, fiz minha parte. Não. A empresa é um organismo vivo, é sistêmico. Cada parte interfere no resultado da outra. Se eu fiz só uma entrega e não observei o resultado, vai ter comprometimento no lucro, no faturamento e na operação da empresa. Excelente. Eu sempre falo, até para os meus estagiários, assim, eu sento com eles e falo, você sabe o que vocês estão fazendo aqui? Nós estamos servindo o cliente. É para servir. Não é, você não está recebendo mercadoria, você não está só conferindo. É para quando ele precisar, lá na ponta, o medicamento, o produto, o suplemento, o leite, ele está ali para receber e a gente servi-lo. Nosso grande objetivo é servir. E ainda assim, parece que tem momentos que não é claro, por mais que você fale. Não é claro, porque aí cria-se, o que o Ricardo falou aí, é o que se chama na teoria de ilhas administrativas. O RH, eu fiz o meu papel. Foi o financeiro que não fez. Aí o financeiro faz o dele. O do estoque, não, eu recebi. Tinha um que era para entregar no fim. E aí eu recebi, mas o que eu garanti para que o meu serviço tenha continuidade? Eu tenho que enxergar qual é a finalidade. Se eu não enxergar a finalidade, eu acabo me fechando aqui nesse mundinho e não enxergo mais nada. E aí por isso que o mapeamento do processo, né? O mapeamento da rotina é importante. E é importante, não é fazer e deixar na gaveta, não. Tem que estar aqui na mesa dele todo dia. Para que ele se lembre do que é que ele tem que fazer, onde é que ele tem que chegar. E que ele se torne capaz, inclusive, de ensinar outra pessoa o que vai fazer. Mas aí o gestor fala assim, é melhor fazer do que eu perder tempo me ensinando. Ele fala isso. É muito comum. Ninguém faz como eu. Ninguém faz como eu. Aí ele vai perder tempo todo dia fazendo. E não vai crescer nunca. E aí eu não entendo por que reclama. Poxa, eu não tenho tempo para nada. Poxa, por quê? Você não perdeu tempo ensinando. Tem que ensinar. Mas eu não tenho tempo para ensinar. Eu, mas o Ricardo temos, né, Ricardo? Nós temos. É só falar com a gente, nós vamos lá e a gente ensina. Né? E aí, mas olha só, o que acontece? O que acontece é, quanto que é eu, dono da farmácia, acho que é a minha hora trabalhada?
né? E para pensar assim, a minha hora trabalhada é tanto. Pega lá o seu ticket, tanto você ganha e divide. E aí, a minha hora trabalhada, para eu ficar todo dia lá, preenchendo uma coisa, indo lá resolver um probleminha, uma troca de lâmpada. Imagina aí, você contrataria um médico para trocar uma lâmpada? De jeito nenhum. Você pagaria o salário de um engenheiro para trocar a lâmpada? Né? Não que o engenheiro seja melhor do que o cara que troca a lâmpada, mas o salário do engenheiro é maior do que o que troca a lâmpada, é óbvio. Não sejamos aqui hipócritas. Sim, Então, com certeza. quando você sai para fazer uma atividade que é menor, é como se tivesse acontecendo isso na sua empresa. Você está pegando a sua mão de obra, que é cara, que poderia estar produzindo mais, e está indo lá fazer algo que outra pessoa poderia estar fazendo. Né? E aí, se você não perdeu tempo para criar rotinas, para ensinar pessoas, então não reclame que está fazendo todo dia um monte de coisa que não era para fazer. Muito bom. E um assunto que está muito em moda, né? Essa questão emocional. Trabalhar com gente envolve isso. Na consultoria de vocês também conseguem adentrar nessa parte emocional que traz a dificuldade de trabalhar muitas vezes? Sim, nós temos diversos treinamentos ligados à inteligência emocional e a liderança hoje, ela exige esse conhecimento, exige essa habilidade. Soft skill extremamente desejada, né, no mercado. Então, nós temos focado bastante nesses processos e treinamentos porque nós vemos muitos resultados. E nós utilizamos softwares e ferramentas para ajudar a trazer à consciência algumas dificuldades que as pessoas têm. Todos nós temos dificuldades emocionais e a gente escuta muito, você tem que ter controle emocional. Para quem estuda neurociência, chega a ser cômico falar nisso. Como você vai controlar algo que ele não passa pela racionalidade? É algo mais instintivo. Então não há controle. A emoção vem e você vai senti-la. Aí nós trabalhamos a parte de gestão emocional, regulação emocional. Existem mecanismos para você regular e tratar e desenvolver aquele processo que é um gatilho emocional. Mas controle emocional não existe. Você não vai deixar de sentir raiva. Não vai deixar de sentir. E aí é muito interessante essa fala de deixar de sentir algo. Eu gosto muito do conceito do paradoxo das emoções. Que se você fingir que não está sentindo raiva, incrivelmente essa emoção vai se intensificar dentro de você. Uau. Se você aceitar que você está com raiva e deixar essa emoção fluir pelo seu corpo, eu estou com raiva porque eu levei a fechada no trânsito, fiquei com raiva, isso você vai perceber que está com raiva, vai precisar de um tempo para recuperar a racionalidade, que às vezes seu corpo está sequestrado pela amígdala, né? O sequestro emocional, e a partir daí você consegue regular, gerenciar aquela emoção. E não o conceito que nós escutamos muito de controle emocional, que é algo mais racional e a emoção é mais instintivo do que a gente imagina. Sim. Então, quando vai falar, chama a atenção do colaborador quando vê, já tá gritando, batendo a mão na mesa. Isso. E aí tem uma técnica que nós gostamos muito, ela é descrita no livro Como Chegar ao Sim, do William Ury, é a técnica de vá até a varanda. É aquele momento que você precisa, você viu que está ali com a raiva, ou está próximo de um gatilho ali que vai despertar uma emoção negativa em você, vá até a varanda. Caminhe, oxigênio o cérebro, respire 20 minutos, você consegue retomar a consciência e tomar uma decisão menos impactante ou menos prejudicial na sua empresa. Mais assertiva, né? E o primeiro passo, mas da mesma forma que você falou, é reconhecer, né? Que existe isso em você, porque muitos gestores também não conseguem identificar que existe essa lacuna aí que precisa ser domada. E nós somos mais emocionais do que racionais. Nós estamos o tempo todo praticamente o tempo todo no automático, né? É muito bem falado no livro Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, você consegue ver como a maior parte do tempo nós estamos no automatismo. Então, buscar essa informação, treinar e você conseguir aplicar, isso vai trazer mais resultados na empresa. Nossa, excelente, gente. Então, já falamos de pessoas, já falamos de emoções, já falamos de como é que a gente vai contratar melhor, né, pelos perfis comportamentais, já falamos sobre processos, já falamos sobre a seleção, sobre a retenção, muita coisa que a gente já teve. Que mais? Resume aí, então, a R3Z entrou para dentro de uma farmácia para a gente finalizar. Vamos lá.
R3 entrou. Primeira coisa, conhecer o que é feito atualmente na empresa, como ela está, né? Organograma. Segundo, como são feitas as rotinas. Terceiro, quais são as dores do dono da empresa, do empresário. Mapeadas essas dores, nós vamos ver qual é a que tem o maior impacto para o negócio dele. Nesse momento, qual é a que está causando o maior prejuízo? Onde é que eu estou deixando de ganhar ou que eu estou perdendo, né? E aí essa é a que a gente ataca imediato. Como que atacamos? Estabelecendo rotinas bem definidas, treinando as pessoas naquelas rotinas, né? Treinando aquelas pessoas para serem líder de si, gerenciarem suas emoções, para ser líder de outros. Outros como? Quando você trabalha com outras pessoas, de alguma forma você tem que lidar com elas. Então, isso também ele tem que saber, que ele está num ambiente coletivo, né? Segundo passo. Terceiro passo, preciso de delegar para sistemas ou preciso delegar para pessoas? Se for, vamos contratar. Um processo importante é o onboard, que nós não falamos. Os primeiros 30 dias de um colaborador são definitivos para saber se ele vai ter um bom desempenho ou não. E ele tem que ser muito bem acompanhado durante os 21 primeiros dias, em rotinas, de lado mesmo ali. E nós fazemos também esse serviço. E, finalmente, é o quê? Estabelecer os sistemas de como medir o desempenho das pessoas, né? Como medir se elas estão realmente tendo um bom desempenho. Estabelecer como eu gero números, como eu gero dados, para que eu possa tomar decisões. Seja de expansão, seja de diminuição do negócio, seja de mais contratação, seja de demissão, seja de treinamento. Então, voltando, nós entramos primeiro fazendo o diagnóstico da empresa, depois fazendo o estabelecimento de processos bem desenhados, rotinas bem desenhadas, depois treinando pessoas, depois estabelecendo processos de supervisão para que essas pessoas saibam resolver problemas e não só trabalhar na normalidade. Um bom gerente, um bom supervisor, ele é um solucionador de problemas. Se ele não gosta de problemas, está na função errada, né? Então, estabeleceu aqui, próximo passo, processos de avaliações, acompanhamentos, né, monitoramento de dados e, finalmente, para a tomada de decisões e expansão da empresa. É isso que nós fazemos. Muito bom, excelente. Analisando, É isso, Ricardo? Caminhando aqui para a nossa reta final, já nos agradecimentos dessa oportunidade, Rafaela, eu vejo que nós trabalhamos trazendo esse ativo muito valioso para as empresas, que é o tempo. Nós trabalhamos permitindo um trabalho mais interessante, que as pessoas se engajem mais e sejam mais produtivas. Afinal de contas, pessoas mais felizes são mais produtivas. Isso é comprovação científica. E eu não estou falando aqui de discurso bonito, que todo mundo é o dia todo feliz. Até porque quem estuda neurociência sabe que são mecanismos de regulação, né? O processo de prazer e de sofrimento, ele costuma entrar em homeostase no corpo. Então, eu não posso viver feliz. Isso aí é contra a ciência. Você vai ter momentos de felicidade e momentos de infelicidade, até por uma questão fisiológica. E a mensagem que eu quero deixar aqui para os empresários, gestores que estão nos ouvindo, é que quanto mais você se estruturar, menos você vai precisar improvisar. O improviso é o talento que sai na hora e o empreendedor vai ter sempre que improvisar. Capacidade de adaptabilidade e resolução de problemas. Acontece que o problema repetitivo, ele já é para ser tratado. E você não precisa matar aquele leão por dia, porque esse leão já está velho. Ele já está quase banguela. Se livre dele, deixa aparecer o novo. A ideia é utilizar parcerias, empresas, e fazendo aqui o nosso marketing, né? Busque conversar conosco, que nós iremos ajudá-los a estruturar os seus processos, estruturar a sua empresa, para que você precise improvisar menos. Muito bom. Onde é que a gente encontra vocês, meninos? Instagram, @R3E, _get, que é o nosso método, né? O GET, Gestão Estratégica Transformadora, né? Ou lá você vai ter o link que direciona para o nosso e-mail, que direciona para os nossos telefones, né? Tem o telefone também de contato 61 99151 5409.
E estamos à disposição aí para que consigamos Transformar ajudar. essas farmácias, né? Isso. E transformar não só a farmácia, como a vida dos proprietários. Verdade. Eles terem, como disse o Ricardo, tempo. E aí ele decide o que vai fazer com aí esse vai lá tempo pro a consultório mais. farmacêutico, vai se engajar em coisas que você realmente nasceu para ser farmacêutico, não para ficar envolvido no meio do tumulto que você criou na sua farmácia, né? Que a rotina cria, ou a falta dela. Então, a gente queria Exatamente. agradecer a participação de vocês, foi muito bom, né? Eu acho que vai ser muito enriquecedor para as farmácias. Lembrar que a gente tem uma imersão também aí, nós vamos para a segunda já, hein, gente? No próximo semestre, a gente falando de consultório farmacêutico, como o consultório farmacêutico alavanca as vendas na sua farmácia. Vender é muito bom, mas tem que estar com o processo estruturado para isso acontecer de forma mais efetiva, mais lucrativa e com maior rentabilidade. Então, a gente fica por aqui. Obrigado, pessoal. Uma boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei que hora vocês vão assistir esse podcast. Obrigado a todos. Tchau, É tchau. uma felicidade, um bom dia, boa tarde, boa noite, como disse a Rafaela, né? Exato. Tchau, tchau.